Chegamos ao quinto bloco. Ainda você tem condições de participar pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Pode participar pelo telefone 3469-2530 e quem está ouvindo domingo pela Rádio América 3469-2505. Pelo WhatsApp 996-428-473 e pelo facebook.com/questões.defé. Concluindo o nosso tema de hoje, a nossa especificidade de hoje, que é a santidade dos leigos vivendo as atividades profissionais, corriqueiras do dia a dia, é natural recordar a solene proclamação de fiéis leigos, homens e mulheres, como beatos e santos, como nós falamos no bloco anterior. Todo o povo de Deus e os fiéis leigos, em particular, têm modelos de santidade, testemunhos de virtudes heróicas, vividos nas condições comuns e ordinárias da existência humana. Principalmente aquelas igrejas locais, por exemplo, Belo Horizonte, sobretudo igrejas mais jovens, Belo Horizonte, né, deverão procurar diligentemente entre os próprios membros aqueles homens e mulheres que prestaram nas condições cotidianas do mundo e no estado conjugal o testemunho de santidade que podem servir de exemplo aos demais, a fim de que, se for o caso, proporem-nos para a beatificação e para a canonização. É o mesmo Papa João Paulo II que dizia: o Brasil precisa de santos. Realmente está precisando. Ao concluir estas reflexões destinadas a definir a condição especial do fiel leigo, vem-me à mente a célebre recomendação de São Leão Magno: agnosce o Christiane dignitatem tuam. Saiba, ó cristão, da tua dignidade. É a mesma advertência de São Máximo, bispo de Turim. Considerai a honra que vos foi feita neste mistério. Todos os batizados são convidados, portanto, a ouvir de novo as palavras de Santo Agostinho. Alegremo-nos e agradeçamos. Tornamo-nos não somente cristãos, mas nos tornamos Cristo. Maravilhai-vos e alegrai-vos. Cristo nos tornamos. Vamos ver agora um vídeo sobre um casal de brasileiros que, assim como os pais de Santa Teresinha, um casal que está também a caminho da canonização. Confiramos. Luiz Martin e Célia Guerrin, os pais de Santa Teresinha, formam o primeiro casal que sobe aos altares na mesma cerimônia de canonização. Mas não é o único que chega à santidade. E não será também o último. O próximo casal a ser beatificado pode ser formado por 2 brasileiros. Há alguns meses, foi aberto o processo da causa de beatificação de Jerônimo de Castro Abreu Magalhães e Célia Pedreira Abreu Magalhães. Eles eram ricos fazendeiros do Brasil no século XIX, numa época em que ainda havia escravidão. Eles tratavam os escravos como pessoas que trabalhavam para eles. Não importava ao casal tratá-los apenas como trabalhadores, como empregados, mas todos ali formavam uma grande família. A prova disso foi que, quando foi promulgada a libertação dos escravos, nenhum desses escravos decidiu ir embora da fazenda. Célia ocupava-se de dar catequese aos escravos e também ajudá-los. De fato, na fazenda Santa Fé, o casal já havia abolido a escravidão e todos ali recebiam salário. Como essencial apoio, Célia contou sempre com a ajuda de seu marido Jerônimo. Ele era um prestigioso engenheiro do Rio de Janeiro que ofereceu seu talento para numerosas obras sociais da igreja. O postulador da causa de beatificação lembra que Jerônimo construiu casas e capelas para as paróquias da zona e nunca cobrava seu trabalho. Para ele, são 2 figuras que se completam. Podemos considerá-los um modelo de vida individual e também um modelo de vida familiar. O casal Jerônimo e Célia tiveram 13 filhos.
4 deles morreram ainda recém-nascidos. Todos os outros 9 filhos entraram para a vida religiosa. Célia também tornou-se religiosa. Após a morte do marido Jerônimo, ela vendeu todos os seus bens, colocando tudo a serviço dos mais necessitados. Logo a seguir, entrou para um convento. Tanto Jerônimo quanto Célia faleceram com fama de santidade. Ainda são muito lembrados os exemplos que deixaram de sua caridade e bondade. E recorda-se também com frequência a dedicação que tinham na transmissão do Evangelho, tanto para os filhos como para os escravos de sua fazenda. Já pensaram se todos fossem assim no Brasil? Vamos ver as participações. Bom dia, você chegou agora, está tossindo, então tem uma água aí. Quando começar a tossir, pode beber a água. Então vamos lá, as participações. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos lá. A Luzia Gurgel, que participa pelo Facebook, pergunta: como os novos leigos são recebidos pelos leigos mais antigos e como eles devem se comportar com a resistência de alguns? E ela quer participar do sorteio. A dona Luzia, mãe do Guilherme, um grande abraço para a senhora, para o seu marido, para a sua família, né? Eu sei que esse é um problema, principalmente aí o leigo que vai trabalhar numa comunidade, né? Nosso enfoque é um pouco diferente. Nós falamos do leigo santificar nas atividades do dia a dia. A igreja, lá dentro, aí há panelinhas. Há panelinhas clericais, há panelinhas entre os leigos. Isso não é um testemunho de santidade e acolhimento. Esse testemunho é anticristão. E aqueles que procuram ajudar e encontram resistência, porque aí há uma disputa de poder dos mais antigos, devem ter paciência, aguardar um momento oportuno. Ou seja, até que o coração derreta, né, digamos assim. E se estiverem trabalhando e perceberem resistência, ciúmes, inveja, saber que isso não é obra do Espírito e que a gente deve contrapor com as obras do Espírito a estas obras da carne. O Pedro Luiz, que participa por e-mail, ele pergunta se vale a pena ter um dicionário bíblico. Vale a pena, Pedro. Pode comprar. O Sérgio Nogueira participa pelo Facebook e comenta: sobre a vocação do fiel leigo à santidade, tem a sua raiz no batismo e encontra o significado da existência no seu mistério. Todos são chamados a ser igreja, para edificá-la com a nossa santidade e contribuir para o reino de Deus. Maravilha, é isso mesmo. A Luciana Pereira dá bom dia, quer participar do sorteio e diz que o tema é muito bom. Agora vamos às que chegaram pelo WhatsApp da TV. A irmã Barbosa, da Paróquia São Geraldo, parabéns, Padre Cândido e toda a equipe. Belíssimo e rico programa. Precisamos de fato de temas como este. Nos impulsiona a estudar e a colocar em prática a palavra de Deus. O Sérgio Nogueira comenta: bom dia, saúde e paz a todos que assistem o fantástico programa. Já ouço também aos domingos e também na reprise de 8 horas da noite. Nossa, esse gosta mesmo, hein? Ele vê hoje, no domingo ele ouve e depois vê a reprise à noite. Agora domingo às 8h30 da noite, né? 20h30. A Maria do Carmo, de Ponte Nova, ela recebeu uma carta do Dom José Ionilton sobre uma possível intervenção militar. E ela compartilhou com a gente, e aí ela comenta: só estou compartilhando o que recebi ontem e estou aqui acompanhando de Ponte Nova. Abraços. Dom José Ionilton. É sobre uma possível intervenção militar. Não, mas quem é esse Dom José Ionilton? Primeiro tem que saber, porque eu não conheço Dom José Newton. Este é Ionilton. Que acho que já morreu, inclusive. Ela podia identificar um pouco mais. Dom José... Como é que está escrito? Ionilton. Ionilton. Isso. Ionilton. Será que existe? Olha, não haverá intervenção militar. A gente pode perceber que o que os militares querem é ganhar o poder no Brasil pelo voto. Vamos ver, né? Ele é de Itacoatiara, no Amazonas. A produção esse bispo? O bispo é de lá. A produção acabou de nos informar aqui. Tá bom. E por último, eu tenho agora nesse bloco, tem a participação do William, que ele lá de Ponte Nova, ele foi sorteado e ele quer participar do sorteio novamente, gostou muito dos brindes.
Ok. A turma de Ponte Nova está sempre presente, porque tem uma repetidora lá em Ponte Nova. Como é que tá? Eu tenho tempo ainda? Nós temos tempo ainda? Temos 2 minutos. Então, quem sabe eu leio o último bloco, porque aí a gente fica livre no 6º bloco. Então, eu gostaria de concluir esta nossa reflexão. A dignidade cristã, fonte da igualdade de todos os membros da igreja. Papa, bispos, cardeais, padres, leigos, etc. Essa dignidade cristã é a fonte da igualdade. Somos todos povo de Deus. Garante e promove o espírito de comunhão e de fraternidade e, ao mesmo tempo, torna-se o segredo e a força do dinamismo apostólico e missionário dos fiéis leigos. É uma dignidade exigente, a dignidade desses trabalhadores da vinha que o Senhor chamou para a sua vinha. Incumba a todos os leigos, adverte o Concílio Vaticano II, a magnífica tarefa de trabalhar para que o desígnio de salvação atinja cada vez mais homens de todos os tempos e de toda a terra. Bom, voltamos para a conclusão do nosso programa daqui a pouco, com os comentários e as observações finais sobre a santidade dos leigos e os acontecimentos atuais. Daqui a pouco.